Olá, TV Leges desta semana entrevista a atual diretoria do Sindileges. Neste ano, o sindicato, que representa os servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU, tem uma lista extensa de pautas e reivindicações. Além dos planos de carreira para a categoria, o Sindileges está lutando para dar seguimento às ações judiciais, como o pagamento da URV. Para falar sobre as conquistas e os principais desafios do Sindileges em 2012, eu converso agora com o servidor da Câmara e atual presidente do sindicato, Nilton Paixão. Nilton, tudo bem? Tudo bem, Carol. Bom, como eu disse, as pautas são extensas. Vamos começar falando sobre o plano de carreira, que é sempre uma reivindicação dos servidores. O plano de carreira que tramita para os servidores da Câmara dos Deputados e para os servidores do TCU, parece que se tornou uma espécie de romance trágico-cômico com a postura política do governo federal. Infelizmente, o governo federal agiu com o Congresso Nacional com 2 pesos e 2 medidas. Anunciou aos 4 cantos que não haveria reajuste para nenhuma categoria do setor público, apenas em 2013. No entanto, essa regra valeu para os poderes legislativo, judiciário e para o Ministério Público, porque para o Executivo Federal, ele liberou no anexo 5 da Lei Orçamentária Anual, a LOA, 1,7 bilhões para mais de 20 carreiras para esse ano e 2,6 bilhões para os próximos exercícios financeiros. Então, nós vamos retomar a luta e ela será intensa porque mais concentrada nesse primeiro semestre legislativo, por conta das eleições municipais. É tradição no Congresso Nacional que os trabalhos legislativos se desacelerem por conta da necessidade dos parlamentares se locomoverem às suas bases, porque, afinal de contas, as eleições municipais é que sustentam todo o edifício eleitoral no sistema político brasileiro. Então, vai ser um semestre legislativo muito intenso, porque reduzido a esse primeiro momento. Então, nós vamos continuar nossa luta para aprovar o plano de carreira para os servidores da Câmara dos Deputados, para os servidores do Tribunal de Contas da União, e já estamos construindo um novo plano de carreira, isso é em primeiríssima mão, para os colegas do Senado Federal. Ou seja, a esperança não morreu, né? Não, a luta esperança continua. não morreu, a luta continua, é uma luta extremamente difícil, nós precisamos estar unidos, nós vamos nos reunir no Ministério do Planejamento, na Casa Civil, na Vice-Presidência da República, para dar continuidade e tratamento a essa matéria que é de fundamental importância para todos nós, servidores do Poder Legislativo Federal. Outro assunto de bastante interesse dos servidores é com relação a algumas ações judiciais movidas pelo Sindileges, como, por exemplo, os precatórios da URV. Em que situação se encontra? A Câmara dos Deputados praticamente ultimou o processo de URV, agora afastando aquelas pessoas que estavam em mais de uma ação, que tecnicamente chama litispendência. Nós temos uma expectativa de que até final de abril haja o pagamento de todos os precatórios dos servidores da Câmara dos Deputados. Com relação ao Senado Federal, a estrutura administrativo-financeira do Senado Federal está recalculando todos os valores pertinentes ao URV e prometeu ao sindicato que, no máximo, até a primeira semana de março, eles reenviam todo esse material de cálculo para a Advocacia Geral da União, que irá rever os cálculos e finalmente convocar o sindicato e a administração do Senado Federal, como fizemos na Câmara dos Deputados, para que nós cheguemos a um bom termo e possamos inscrever até 30 de junho desse ano os precatórios dos colegas do Senado Federal, que estão muito ansiosos por conta disso. Há também, em primeira mão, eu divulgo aqui, uma rediscussão interna no Tribunal de Contas da União, porque, no nosso entendimento, ao aplicar a decisão judicial à época, a administração do TCU cometeu um equívoco, né? E os servidores receberam a menor. Então, nós estamos trabalhando para que administrativamente nós consigamos reverter esse quadro e essas diferenças não sejam pagas na medida da possibilidade orçamentária e financeira da Corte de Contas. É claro, como você mesmo disse, que existe essa ansiedade, mas como qualquer trâmite judicial leva um certo tempo, não tem como prever que vai simplesmente pagar, não é isso mesmo? Claro, o que a gente pode fazer é o que faz. O que depende do sindicato, nós somos ágeis e imediatamente damos a resposta e estamos cobrando todo santo dia. Não é? O pessoal lá do financeiro do Senado, financeiro da Câmara, TCU, não suporta mais ver o sindicato, mas vão ter que acostumar com isso, porque enquanto não houver o pagamento do último centavo devido
aos servidores, porque direito é direito, não se discute. O sindicato não vai descansar. Bom, e tem outras ações judiciais, Sim, né? outras ações. Por exemplo, recentemente, o STJ se alinhou à jurisprudência do Supremo e entende que o terço de férias tem natureza indenizatória e não remuneratória. Ora, se tem natureza indenizatória, então não incide nem imposto de renda, nem o desconto previdenciário. Com relação ao desconto previdenciário, tanto Câmara quanto Senado quanto TCU já não cobravam. Tanto é verdade esse posicionamento que houve uma edição de uma medida provisória no final de 2011, declarando expressamente que não incide desconto previdenciário em terço de férias. Como houve essa virada jurisprudencial, nós estamos ingressando com ação coletiva em nome de todos os servidores, ativos, comissionados, aposentados, pensionistas das 3 casas, para que também não incida o imposto de renda sobre o terço de férias. Fizemos a defesa de todos os colegas que foram citados pelo Congresso em Foco, tiveram seus nomes, os valores de suas remunerações divulgados, e são algumas dezenas de ações que estão tramitando nesse sentido. Com relação ao mandato de segurança coletivo sobre o teto constitucional. No final, em novembro do ano passado, o ministro Gilmar Mendes, da primeira turma do STF, entendeu que as vantagens pessoais adquiridas, incorporadas ao patrimônio do servidor até dezembro de 2002, anterior à vigência da emenda constitucional 41, não se submete ao abate-teto constitucional do inciso 11 do artigo 37. Então, nós estamos ingressando também, depois do Carnaval, com um mandado de segurança coletivo para defender todos os servidores da Câmara, do Senado e do TCU que incorporaram vantagens pessoais até 2002, para que essas vantagens não sejam consideradas como submetidas ao abate-teto constitucional do inciso 11 do artigo 37. Bom, vamos dando sequência então, porque tem muitas pautas ainda para a gente discutir. Vem aí também o terceiro encontro aí dos representantes regionais da SESEX, do TCU? Sim, haverá o terceiro encontro dos representantes regionais das SESEX, e aqui eu já anuncio uma novidade, não é? Pela primeira vez haverá a presença do deputado Paulinho, que é relator do plano de carreira. Então, cada representante regional vai ter a oportunidade, no dia 6 de março, de conversar diretamente com o deputado relator do plano de carreira. É uma forma de nós valorizarmos ainda mais os nossos colegas que estão distantes aqui de Brasília, distantes do sindicato, distantes da sede do TCU. Então, meus colegas, tragam suas dúvidas, conversem com o relator, conversem conosco. Nós estamos muito ansiosos, mas no sentido alegre da palavra ansiedade, né? Para estar logo com vocês, para trocar ideias, para ouvi-los, né? Para que a gente possa aperfeiçoar o relacionamento dos Sindileges com os nossos colegas da SESEX. E com relação ao Conleges? Conleges, né? Nós temos obrigação estatutária de realizar o 5º Conleges, né? O Congresso Legislativo. Nós estamos programando para que isso ocorra no 2º semestre. Ainda não há uma data fixa, mas certamente nós anunciaremos com muita antecedência e toda a pauta e todos os encaminhamentos, todo o procedimento estatutário que faz parte da convocação de um Conleges. Então, esse ano vai ter muito trabalho, né, presidente? Né? Por exemplo, nós temos tramitando matérias importantes além dos planos de carreira. O PL 1992, que é o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Privada Complementar do Servidor Público. Né? Isso é uma matéria seríssima que projeta para o futuro o próprio destino da estruturação das carreiras do setor público. Como está sendo encaminhada a matéria, como está configurado o mérito, nós somos abertamente contrários, como já nos manifestamos várias vezes. Nós vamos lutar duramente para que esse PL seja rejeitado como está, para que venha uma discussão mais séria, mais aprofundada, que inclusive encare de forma honesta, de forma mais transparente, a questão do déficit previdenciário. Mas tem também uma luta que nós não podemos abrir mão em hipótese alguma, que é a aprovação da PEC 270, que são as doenças laborais incapacitantes, porque essa PEC resgata a dignidade da pessoa humana do servidor público, que se viu acometido de doenças graves, como cânceres de toda espécie, né? E tem decesso na sua remuneração justamente no momento delicado da vida, né? Quando ele deveria ter uma consideração, uma atenção mais próxima, né? mais evidente. Então, nós vamos lutar duramente para que essa PEC seja aprovada ainda nesse primeiro semestre. E tem a PEC 555, que afasta a incidência do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria e das pensões.
Só lembrando que a PEC 270 já foi aprovada na Câmara nos 2 turnos e agora segue para o Senado Federal. Nilton, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. E no próximo bloco nós vamos abordar as ações do Sindileges no Senado Federal com o vice-presidente do Sindileges, Aníbal Moreira. É logo depois do intervalo. Até mais.